Maria questiona o porquê de morarem na casa dele. Ele afirma que já está acostumado e que podem ter bastante conforto. Também afirma que podem se aconchegar totalmente na casa. Maria diz querer uma casa só para eles, mas ele afirma que, por enquanto, devem morar na casa dele. Ela afirma que não suporta Laurinha e que não aguentará ela o tempo todo no seu pé. Edu diz que deve ser absolutamente sincero, mesmo diante de Neiva, e diz querer levá-la para viver ao lado de seu pai, pois o adora e nunca se afastou dele, alegando que Laurinha não cuidará bem. Também diz que não poderá fazer o que bem entender, mas em relação à moradia, viverão em sua casa. Maria diz que concorda e questiona se é uma decisão para o homem tomar. Neiva concorda. Os dois se beijam. Maria questiona se sua mãe está grilada com este casamento, mas Neiva diz não querer julgar ninguém, apenas que não está satisfeita com essa história de ela ir morar na casa dele, e questiona como a tratarão. Maria diz que bem, já que ela tem dinheiro e eles não. Neiva diz que Laurinha nem a cumprimentou quando esteve em sua casa. Maria diz que a trará na palma da mão e a chama para descer. Na sucata, Maria diz que sua mãe está triste pela distância e que sempre morou com ela, além de temer que não a tratem bem. Edu garante que isso não acontecerá e afirma que Laurinha as convidará para o jantar em homenagem a Neiva. Maria diz que isso será ótimo para sua mãe se sentir bastante melhor. Maria diz que arcará com as despesas, pois sua mãe está acostumada a comer bem. Jonas observa os dois e começa a anotar. Edu diz não estar vendo motivo nenhum para isso. Maria diz que não deve haver constrangimentos entre eles e entrega o cheque para que o jantar seja majestoso. O noivo se espanta com a quantia, mas Maria diz ser pouco para uma homenagem à sua mãe. O show continua a todo vapor. Betinho conta que sua mãe arrumou uma governanta alemã. Isabel afirma que ela durou pouco e relembra uma viagem que fizeram ao redor do mundo. Também conta todas que seu irmão aprontava e que seu pai sempre se estressava. Betinho diz que era muito bom ser rico. Laurinha afirma que foi a primeira coisa que falaram esta noite. Isabel diz que a situação em questão é deplorável e afirma que, com o dinheiro que tem, a sucateira conseguirá comprar até classe. Laurinha questiona o que farão para sobreviver. Isabel a corrige, dizendo para sobreviver em grande estilo. Betinho desdenha de bens materiais. Edu questiona o que farão. Isabel explica que Laurinha está disposta a fazer qualquer coisa. O enteado afirma que não fará nada e dá o cheque para que façam um jantar caprichado para uma amiga sua. Laurinha diz que esse cheque seria suficiente para renovar todo o seu guarda-roupa. Edu diz que depois trará mais cheques, mas pede que apenas capriche nesse jantar para sua família e duas convidadas. Laurinha percebe que esse cheque é de Maria do Carmo Pereira. Edu conta que se casará com ela. Isabel fica impressionada e feliz. O sobrinho diz que será uma ótima relação comercial e amorosa. Betinho diz ser um milagre. Isabel diz que estão salvos. Betinho diz que farão o que der vontade. Isabel afirma que voltará a usar casacos de pele. Betinho diz que voltará a comprar camisas esportivas. A tia afirma que ele precisa pedir dinheiro para renovar a casa. Betinho diz que voltará a jogar golfe após pagar as dívidas. Edu diz que todos os problemas acabarão e pede a Laurinha que não se preocupe, pois Maria do Carmo confia nele. A madame afirma que ele só se casará com a sucateira passando por cima de seu cadáver. Betinho e Isabel se surpreendem. Laurinha diz que este casamento não se realizará de jeito nenhum. Edu fica chocado. Laurinha cai aos prantos e Isabel afirma que ninguém está entendendo nada e pede uma explicação, já que Maria do Carmo tem uma fortuna incontável. Laurinha pede que a deixe em paz, alegando que a sucateira lhe passou a perna, ou seja, a enganou e não a quer por perto. A falsa francesa diz que não podem rejeitar nenhuma conta bancária lotada de dinheiro neste momento, e afirma que Edu realmente gosta da empresária. Laurinha diz que o enteado não pode se casar com ela, pois está se sacrificando por causa deles, mas não deixará que ele se case com a pior mulher da face da terra. Isabel diz que há algum mal-entendido nessa história e que ela não pode ficar nesse estado apenas por um casamento. Também afirma que apenas está querendo ajudar. Laurinha pede que a deixe sozinha, pois precisa bastante de um tempo só. Isabel se retira e Laurinha cai aos prantos. Mariana diz que tem certeza absoluta de que não aconteceu nada de ruim com Caio e afirma que Nissim está forçando a barra. Geraldo diz estar atrasado e que sua mãe é muito rígida. Moreira diz que ainda não recebeu sua parte, mas Geraldo
Geraldo afirma que ele já teve um encontro com sua mãe. O quitandeiro afirma que isso não está certo, mas o jovem diz que, se ficar irritado, contará tudo para sua mãe. Geraldo desdenha do dinheiro recebido, mas Moreira deixa claro que tem que suar bastante para consegui-lo. Neiva diz que não gosta disso, pois terá de puxar assunto. Maria afirma que eles terão de puxar assunto, já que ela está rica. Neiva diz ficar apreensiva, mas Maria diz estar apreensiva com o namoro de Irineu Saldanha, que não é esse o nome dele. A mãe afirma que é apenas um companheirismo, mas Maria diz que já sabe, pois viu várias pontas de cigarro pela casa. A mãe pede que não se preocupe, mas a filha insiste, pedindo para que coloque um detetive particular atrás dele. Neiva pede que não, pois fica nervosa e garante que descobrirá sozinha se Irineu precisa esconder alguma coisa. A filha se despede e se retira. Rafael pede que converse com Bia, pois a mesma está bastante sumida com ele. A prima afirma não saber nada dela e pede que a deixe em paz. Geraldo a convida para sair hoje à noite, mas ela afirma que terá um compromisso com sua mãe. O jovem entende e afirma que sairão amanhã e questiona que horas a busca. Ingrid diz que amanhã sairá com Gerson, pois ele a convidou primeiro. Armênia pede que ela não fique triste, mas Eunice afirma que gosta bastante dele e que está tentando ser positiva, mas não é fácil, pois sabe que estão rindo dela pelas costas. Armênia diz que as mulheres da rua não valem o chão que ela pisa. Nicinha pega o vaso de flor e entra. Moreira agradece a ajuda e afirma que sua filha precisa de uma mãe, elogiando-a bastante. Armênia afirma que fez de tudo para educar suas filhas. O quitandeiro se aproxima e elogia todas as atitudes da amada, alegando que ela precisa se divertir um pouco. Armênia alega que a diversão é perto do pecado. Moreira diz se sentir sozinho por sempre cuidar da quitanda e de Nicinha, afirmando querer passar uma noite alegre. Ela se irrita, mas ele explica que está a convidando para ir à sucata dançar lambada. Armênia fica surpresa com o convite e afirma que pensará com carinho, só para ver a cara de tacho de Neiva. Irineu diz não ver tanto motivo para ela se preocupar e questiona quem garante que Edu é realmente apaixonado por Maria. Neiva diz ter medo de sua filha se machucar, mas ele afirma que, sem se arriscar, a vida não tem sentido. Também afirma que sua filha é bastante feliz e alegre. Neiva concorda e diz que suas preocupações não terão fundamento. Irineu entende que Edu se deixa amar, mas afirma que há muitos casais que encontram equilíbrio nessa situação. Ele dá o exemplo de sua prima, que se casou com um homem mais velho que ela. Também conta que eles tiveram 3 filhos e estão bastante felizes até hoje. Neiva fica surpresa. Jonas questiona se o mamão está ao agrado dela e afirma que o fornecedor gostou muito do pagamento e questiona se ela está bem, já que está tão diferente, pois não olhou os jornais. Laurinha afirma que qualquer empregado competente fala pouco nas primeiras horas do dia e pede que prepare o carro, pois irá até a cidade. Neiva diz que ficaria contente se ele apresentasse essa tal prima, só para sentir confiança. Saldanha desconversa, mas Neiva afirma que não saberia nada sobre a vida dela, apenas para se sentir mais tranquila. Saldanha diz que não será possível, pois essas pessoas moram em Vitória, e explica que fazem parte da família de seu pai. Neiva questiona se essa história se passou em Vitória, e ele confirma. Ela estranha, já que ele afirmou que o homem mais velho tinha um posto de gasolina na Marginal, aqui em São Paulo. Irineu desconversa, dizendo que apenas falou que o rapaz por quem sua prima estava apaixonada era um marginal e sugere que tomem um refrigerante para se refrescarem neste calor. Betinho questiona se a fortuna da sucateira é tão consistente. Edu o adverte por tê-la chamado de sucateira. O pai se desculpa e diz não ter absolutamente nada contra a jovem. Isabel concorda, dizendo que Maria tem todas as características boas. Edu confirma que Maria tem bastante posses. Betinho questiona se ela aceitaria a ideia de pagar uma viagem para a Europa. Todos riem. Isabel se convida como acompanhante e afirma estar com saudade de Paris. Edu afirma que Maria pagaria, por ser uma mulher bastante generosa. Laurinha fala com um jovem e dá recomendações aos pais dele. Ela fala com o garçom, alegando que veio se encontrar com uma amiga. Ele a leva até a mesa e ajeita a cadeira para que se sente. Laurinha diz que ficou feliz por ela ter aceitado o convite. Maria diz que ficou surpresa após o último encontro. A madame diz que, se disse algo que a magoou, que passe a borracha por cima. Maria diz que já passou, para que tenha uma relação no mínimo cordial após o casamento com Edu. Laurinha diz que gostaria bastante de manter um relacionamento cordial, mas afirma que a convidou para deixar tudo em pratos limpos. Ela afirma que a chamou por ser uma mulher inteligente e não tem vontade de repetir agressividades. Maria questiona qual o problema. Laurinha diz que, quando o casamento não dá certo, as duas pessoas saem prejudicadas.
Maria afirma que não quer saber de classes sociais. Laurinha diz querer manter essa conversa em um nível altíssimo, mas a sucateira afirma que já vai baixando o nível de uma vez. A madame afirma que este casamento não durará uma semana. Maria afirma que isso é problema deles. A madame questiona se ela fará um escândalo ali, como se estivesse no lugar chinfrim, além de afirmar que Edu só está aceitando este casamento para construir seu carro. Maria afirma que veio com a maior boa vontade, mas que não aceitará que ela estrague seu dia. Laurinha afirma que Edu não irá ficar ao lado de uma mulher que bebe uísque antes do almoço. Maria questiona se tem horário para tal ato. A madame afirma que Edu não suportará viver com uma mulher desse nível e afirma que uma mulher educada retoca a maquiagem no toalete. Maria afirma que ela deveria dar aulas de etiqueta a outra pessoa e deixa claro que, se ela ligar, a secretária dirá que não está e, se for até seu escritório, será enxotada pelos seguranças. A Laide diz que deveria ter saído do projeto antes de dar tudo errado. Ingrid questiona se ela ainda acredita em diferenças sociais. A Laide diz que Rafael deve estar gozando de sua cara, já que era comprometido antes, e explica o significado do termo galinha para a francesinha. Jonas diz que ela saiu aborrecida do restaurante, alegando que tem necessidade de desabafar. Laurinha exige que ele cumpra suas obrigações e a deixe em paz. Jonas conta que recebeu retorno do açougue para uma melhor carne ser encomendada, mas ela não dá a mínima atenção. Ingrid diz achar que tudo nessa casa é muito estranho e afirma que os pais precisam educar seus filhos. Jonas a repreende e pede que não fale mais nisso e pede que não faça serviço doméstico. Ingrid afirma que estava precisando de uma terapia ocupacional. Jonas sugere que faça jardinagem e afirma que os dois irão sair para pagarem umas contas no banco. A Laide diz que isso é serviço dele, mas ele afirma que ela gosta de se livrar do serviço e afirma que a estará esperando no carro. Eles partem de carro. Ingrid questiona se ela sabe onde eles foram. Lena responde que ele pediu que a Laide fosse ao banco. A jovem questiona se isso não é função dele, mas a empregada afirma que as funções dele não são bem definidas. Ingrid diz que ele é bastante estranho e que as desculpas que sua mãe e sua tia dão são bem estranhas. Maria afirma que não suporta a Laurinha, mas Edu garante que elas não ficarão sozinhas. Maria pede que não morem lá, mas ele afirma que ama estar ao lado de seu pai e quer aproveitar bastante a presença dele, pois não confia em sua madrasta. Também diz que ela se dará bastante bem com ele, pois é uma pessoa ótima. Maria diz que Laurinha infernizará a vida deles, mas ele garante que não permitirá. Maria sugere que morem numa casa própria e, enquanto isso, na casa dela. Ele sugere que dará tudo certo e pede que lhe dê um voto de confiança. Ela afirma que não desiste dele. Rafael diz que ela poderia trazer Júnior ali, mas ela afirma que não teria ninguém para levá-la de volta. Ele sugere que ela barganhe com Creuza, mas Vilmar afirma que ele é o pai do menino e também pode fazer esse papel. Rafa diz que ela deveria arrumar um emprego mais decente, como secretária ou lojista. Vilva afirma que isso estragaria sua carreira, mas Rafael a desdenha, desprezando-a. Ele examina o pé de um menino e afirma que logo ficará bom. Wagner o cumprimenta e se retira. Rafael afirma que tem saudade de ficar perto de seu filho e pede que diga a Creuza que entregará o dinheiro até sábado. Vilma afirma que não fez o filho sozinha, mas ele relembra que não queria ser pai e deixa claro que ela não o consultou. Ele afirma que trará o dinheiro ainda nesta semana e se retira irritado. Renato afirma que irá sair, mas que voltará até às 4 da tarde. Jonas cumprimenta Guida e questiona se ela ainda está lembrada dele. Ela o reconhece como repórter da revista Fortuna e ele entrega uma carta para ela. Ele conta que, infelizmente, cancelaram o concurso da secretária padrão. Ela diz ser uma pena, mas deixa claro que ali não demitiram ninguém. Ele a convida para tomar um drink e ela aceita, dizendo ser seu horário de almoço. Guida elogia o almoço e diz que não pode se dar a esse luxo sempre. Jonas diz que também não, mas com um bico de freelancer está conseguindo usufruir de coisas que nunca imaginou. Ele comenta que cobrirá o casamento de Maria e Edu, mas ela questiona o que tem a ver com isso. Ele pede algumas informações mais íntimas, já que ela é secretária da sucateira. Ele começa a questionar se Laurinha e Maria são amigas. Guida diz que tem um cargo de confiança e que é melhor ir embora. Mostrando dinheiro, ele tenta convencê-la a falar e ela fica impressionada ao ver que são dólares. Jonas afirma que, se ela colaborar, pode vir mais. Guida questiona o que ele deseja saber. Ele questiona novamente se Laurinha e Maria são amigas, deixando claro que a maioria das coisas que disser não será publicada no jornal. Guida conta que elas se odeiam e bridam. Rafael abraça Lena e questiona se ela está acumulando serviços e se seu pai está ali.
A empregada responde que sempre fez o que foi necessário e diz que o levará até seu pai. Ele agradece e se despede dela. Lena dá graças por Jonas ter mandado Alaide para o banco e pede a Deus que ela demore a voltar. Rafael cumprimenta o pai e ele afirma que esta é a maior alegria de sua vida, ver seus filhos. E concorda ser saudosismo no bom sentido. Também conta que agora poderá voltar a fazer o que sempre gostou e conta que Edu se casará com uma moça simpática e de muitos recursos. Geraldo comenta com Gino que Gerson fica de fofoca com a mãe. Gino afirma ser apenas paranoia. Armênia reclama da pinça, mas afirma que não a jogará fora, pois não acha dinheiro na rua. Gerson questiona se ela sairá e ela afirma que Moreira é muito simpático, pois a convidou para ir até a sucata. Ele questiona se ela aceitou o convite. Ela afirma que deveria ir, apenas para ver a cara de Neiva. Gerson diz para ela aceitar, mas ela afirma que tem uma reputação a zelar. Ele sugere que não aceite, mas ela afirma estar curiosa para conhecer a sucata e ver as pessoas dançando lambada. Também diz que Neiva deveria ter vergonha na cara e tê-la convidado. Gerson afirma que Moreira está insistindo. Betinho diz que precisaria de dinheiro e pede que seu filho fique mais um pouco. Rafael diz que precisará ir e se despede do pai. Rafael questiona se ela mora nesse bairro e pergunta o que ela está escondendo dele. Alaide diz ser uma cara de pau ele falar isso depois de tudo que aconteceu. Ele pede que saiam para conseguir explicar tudo. Alaide deixa claro que não é racista e que não suporta mentiras. Rafael diz que terão de esclarecer muitos mal-entendidos. Ela diz odiar cinismos. Rafael começa a se explicar, dizendo que é bastante apaixonado por ela e afirma que pode garantir que não é mentira. Ele pede que confirme olhando em seus olhos. Alaide diz não ser mulher para ver homem com outra, mas ele afirma que não gosta mais de Vilmar e que agora tem o estímulo necessário para deixá-la. Rafael diz ter medo que ela faça alguma loucura para que Armênia não o demita. Ele a beija e ela não resiste. Laurinha diz que tentou por um pouco de bom senso na cabeça de Maria e afirma que esse casamento não pode se realizar. Isabel diz que ela não será a primeira jeca que se casa com um bom homem de família. A madame grita que esse casamento não se realizará de jeito nenhum e se retira correndo. Mariana diz estar sem vontade de trabalhar e que está bastante aflita por pensar em Caio. Renato afirma que justamente por isso veio vê-lo, mas nada justifica e alega que Caio está bem. Também diz que se preocupar não adiantará nada, pois não mudará a situação, e a chama para ir ao cinema. Ela afirma que não tem ânimo, mas ele a convida para ver uma reprise de um filme e ela se anima. Caio diz não querer mais nada nesta vida. Adriana diz que odeia silêncio e que queria estar na Broadway. O professor diz que pensou que ela gostava de ficar com ele, mas ela afirma querer sair dessa ilha. Ela começa a gritar por socorro ao ver um helicóptero. Armênia começa a fazer a feira após Moreira dizer que o crédito dela não tem limite. Ela consola Nicinha e se despede. Moreira pede que não esqueça o convite para a lambada, mas ela afirma que está pensando. Eunice diz que agora terá de aguentar seu pai suspirando pela interesseira, mas o pai rasga elogios para a sua amada. Betinho diz que ninguém está entendendo a recusa desse casamento. Laurinha fica empaquetada por ele estar aceitando o sacrifício de Edu se casar com a sucateira. O marido afirma que será bom tirar o projeto do carro do papel. Laurinha diz que ela pode não cumprir o prometido, assim como fez com ela própria e Alberico. Betinho afirma que basta se separarem caso ela não cumpra a promessa. Laurinha afirma que nada mudará seu ponto de vista. Betinho conta que Edu adorou as relações que teve com Maria. Laurinha diz que todos dessa casa enlouqueceram, afirmando que esse casamento não poderá se realizar de jeito nenhum. Armênia cumprimenta Neiva e afirma que estava falando com Gerson sobre o sucesso da sucata. Neiva afirma que sua filha está fazendo sucesso em tudo que se propõe a fazer. Armênia diz ser uma pena que só vá gente da alta sociedade e questiona se Maria não a convidaria. Neiva diz que é só falar com a Maria, mas Armênia pede que fale com ela, já que é mãe. Neiva responde que é apenas a mãe e se despede, dizendo que tem afazeres em casa. Armênia a chama de pão duro e deseja que Onofre esteja com sua amante. Laurinha cai aos prantos em sua poltrona. Lena diz que veio para consolá-la e tenta convencê-la a tomar a sopa. Isabel afirma que ela tomará a sopa e pode deixar a situação com ela. Laurinha diz querer ir embora dali. A cunhada afirma que ela deve se alimentar e diz que ninguém está entendendo a reação dela. A madame pede que a deixe sozinha. Isabel quer entender, para caso precise usar numa ocasião futura. Laurinha pede que não faça piadas com seus sentimentos profundos. A falsa francesa questiona que sentimentos são esses, mas Laurinha pede que a deixe em paz.
Isabel continua sem entender o porquê dela estar recusando o dinheiro da sucateira. Laurinha afirma não querer sacrificar Edu, mas a tia afirma que seu sobrinho ama a sucateira. A madrasta afirma que seu enteado é bastante generoso e não quer vê-los sofrer. Isabel afirma que, para ela deve enfrentar os fatos da vida e começa a relembrar que elas apenas se casaram por dinheiro e que lutam para manter o padrão à custa de sacrifícios necessários. Laurinha diz que Edu não é como elas e que ele não pode se casar com Maria por ser de um nível baixíssimo. Isabel diz que ela não está falando como madrasta. Laurinha diz que foi Edu quem a ajudou a enfrentar toda essa solidão e diz gostar bastante dele desde muito jovem. Também disse que Alberto não gostava de festas, mas dançou bastante com Edu, alegando que nunca se sentiu como madrasta, pois nunca foram rotulados dessa forma. Isabel afirma que não é amor de madrasta, e Laurinha afirma ser amor de mulher, e que Edu é sua razão de viver. Laurinha se sente aliviada depois de desabafar e pede à cunhada que não a julgue, pois é mulher de seu irmão. Isabel diz que jamais a julgaria, pois sabe que tem feito Betinho feliz na medida do possível. Também diz que entende que o amor é cego e que a ajudará, contando que seu irmão não seja magoado. Isabel afirma que com dinheiro não se brinca e que terão de conversar muito. Mariana diz estar bastante emocionada e que não consegue nem falar e que sempre quis ler esse filme. Ele começa a elogiar os elementos do filme. Ela comenta sobre os protagonistas e as juras de amor. Também questiona se, na vida real, o homem seria capaz de brincar com os sentimentos de uma mulher apenas por ganância. Renato afirma que é apenas coisa de cinema para comover as massas. Mariana diz entender como ela foi enganada, mas elogia a beleza de Renato. Também diz que a história só acontece por ela ser herdeira e afirma que ser pobre lhe dá um alívio. Renato começa a elogiá-la, afirmando que ela apenas se ficar ao seu lado e começam a se beijar. Armênia diz que Neiva é má. Gerson afirma que eles podem matar 2 coelhos com uma cajadada só. Levá-la junto para a sucata para que assim possa levar Ingrid e ainda aceitar o convite de Moreira. Armênia elogia a ideia do filho. Jonas afirma que Isabel se aborrecerá se a vir fazendo afazeres domésticos. Ingrid diz que se entenderá com sua mãe. Alaide afirma que ele não está atrapalhando. Ingrid afirma que ele não é mordomo. Lena concorda e Alaide questiona o que ele é. Jonas observa Maria e Edu. A sucateira deixa claro que não dará certo morar na casa dele, pois não suporta Laurinha. Edu diz que reconhece que ela fez todo o possível para aturá-la, e Maria afirma que não esperará construir uma casa para casar. Edu diz que verão isso depois com calma e se despede. Ela questiona se ele não dará um beijo. Ele pede desculpas, a beija, se despede e se retira. Jonas continua observando. Maria avisa a mãe que chegou e afirma que está a fim de conversar. Neiva conta que Laurinha telefonou para fazer uma visita. Laurinha afirma que já são amigas. Neiva conta que ela veio convidá-las para um jantar em sua casa, para conhecer a família do noivo. A madame afirma que veio para conversar com Maria. Confessa que tiveram alguns desentendimentos por sua própria culpa. Laurinha pede que Maria a perdoe, alegando que elas têm muita coisa em comum e que é melhor se acertarem para não afetar a relação com Edu. Ela pede novamente que, após o casamento, Maria conceda o privilégio de morarem em sua casa para enchê-la de alegria e questiona se ela seria capaz de perdoá-la. Laurinha diz que tem estado tão nervosa desde o dia em que Edu teve a crise nervosa na inauguração da sucata, revelando que estão com grandes problemas financeiros. Também diz que elas não devem saber o que são dificuldades financeiras, já que Onofre os deixou bastante amparadas. Neiva diz que vieram de baixo e que sabe bem dessa situação. Laurinha diz que ela é capaz de entender o quanto dificuldades financeiras afetam uma mãe de família e conta também que tem de sustentar sua cunhada e sobrinha. Neiva a reconhece como a que vendeu perfume. Laurinha diz que teve a obrigação de ampará-las. Neiva diz que sempre ouviu falar dela desde quando Edu e Maria eram pequenas. A madame afirma que Edu é bastante trabalhador, mas que nasceu protegido e que não poderia contar com ele para ampará-la desse baque. Também afirma que a sucateira tem todas as razões do mundo para odiá-la e conta que foi um erro o negócio com Alberico. Neiva diz que sua filha puxou ao pai e que ninguém pode enganá-la. Laurinha diz que ficou bastante estressada após o negócio e que isso foi contra a união por achar que ela não tinha nível para estar ao lado de seu enteado. Ela diz que estava com raiva de uma mulher que foi mais forte do que ela.
casa. Maria questiona o porquê de ter mudado de ideia tão de repente. Laurinha diz que ficou totalmente cabisbaixa após ver que ela conseguia humilhá-la com uma simplicidade e afirma que falou com Edu e ele mesmo disse que a amava verdadeiramente e que tinha a obrigação de respeitar. Também diz que entrou na igreja e pediu muita luz e que foi Deus quem abriu seus olhos. Neiva diz que isso sabe bem, pois Deus é pai. Maria diz não estar acreditando que ela se converteu. Laurinha questiona se ela não seria capaz de perdoá-la, já que serão da mesma família, perguntando se não darão a honra de irem até o jantar. Maria diz que já mandou dinheiro e exige que caprichem na comida. Mariana diz que Renato é tudo o que sonhou na vida e rasga elogios para o amado. Guida questiona se ela não está exagerando, mas a iludida afirma que ele não conseguiria enfrentar essa situação sem o apoio dela. Guida sugere que Deus está levando consigo toda a família dela, mas tem certeza de que Deus não a deixou sozinha e desamparada. Mariana diz que só pode ser um milagre. Ingrid diz que cada vez mais não entende o Brasil e conta que estranha a família de Gerson. Alaide diz que ela está com medo de Armênia fazer a cabeça dos garotos contra ela. Ingrid diz que, se tiver de acontecer algo, acontecerá. Guida afirma não saber como ele está aguentando Mariana. Renato afirma que ela não precisa compreender nem entender nada e a beija. Ela afirma que ele a intriga e pergunta o que ele viu em Mariana, alegando ser bastante boba. Renato afirma que só vai quando quer e concorda que Maria do Carmo é mais mulher que Mariana, mas questiona quem lhe deu o direito de lhe perguntar alguma coisa. Guida afirma que apenas o quer, mas ele afirma que ela não tem o direito nenhum e exige que saia da cama, afirmando que é ele quem escolhe os momentos. Ela o obedece e o beija. Ele manda ela ir embora de sua casa. Ela sim o faz. Ele fica repetindo que Maria do Carmo é muito mais mulher e questiona o que ela ainda está fazendo ali. Também diz que quando a quiser, estalará os dedos para que venha se arrastando. Ela sai calada. Ele repete novamente que Maria do Carmo é bem mais mulher. Neiva diz entender e que quando uma pessoa tem problemas financeiros, tudo é horrível. Maria questiona se ela acreditou na conversa da lacraia, mas Neiva diz que ela é uma mulher educada e que pode se arrepender. Maria afirma que ela deveria conhecer mais da humildade, pois Laurinha não passa de uma mentirosa. Neiva diz que deve ter sido um grande choque quando saiu no jornal que estavam falidos, e dá como exemplo a cena que a amante fez no cemitério. Maria pede que não acredite nas palavras de Laurinha, pois não passa de uma mentirosa. Neiva questiona sobre o que ela mentiria. Maria diz que, a partir de agora, ela os sustentará e questiona o porquê de não ter tido essa reação quando soube da notícia do casamento. Neiva questiona se é possível uma pessoa usar de tanta falsidade, mas a filha afirma que sim e que é justamente o que ela quer. Todos comendam em sua mão. Maria a chama para comprar um vestido novo para sua mãe, já que está de namorado novo, e a chama para sair. A mãe afirma que não passa de um amigo, mas a filha questiona se ela já descobriu o nome verdadeiro dele. Neiva questiona se não pode haver algum engano, mas Maria deixa claro que ela prometeu que iria descobrir tudo. Neiva diz que agora Irineu e o jantar a deixam nervosa. Rafael e Alaide se beijam ferozmente. Ele jura que teve uma conversa séria com Vilmar, mas ela questiona o porquê de não ter terminado assim que se conheceram. Ele afirma que não tinham certeza de que realmente se amavam. Ele pede que apenas vivam o momento e sejam felizes e se beijam. Ele questiona se podem se encontrar amanhã mais cedo, mas acaba aceitando o convite. Laurinha diz que o inimigo tem que ficar dentro de casa para ser destruído e conta como foi exatamente sua performance na casa da sucateira. Ela começa a caçoar da decoração da casa da futura nora. Isabel julga as pessoas pobres e desdenha do que eles compravam na francesa. Ingrid questiona se realmente são pobres, mas Laurinha deixa claro que pobreza é um estado de espírito. Isabel diz que gostaria de ter visto a cena da cunhada na casa da sucateira. Isabel começa a comentar sobre Fedra, personagem grega, mas Ingrid questiona o porquê de ter chamado Laurinha desse nome. Isabel desconversa dizendo que associou a cunha apenas ao teatro. Ingrid afirma que sentiu que ela realmente gosta de Edu, mas apenas quis compreender. Isabel afirma que apenas pobres fazem questão de compreender tudo. Jonas elogia o cardápio do jantar. Laurinha questiona se ele depositou o cheque e ele mostra que o recibo e as prestações de conta estão sobre a mesa. Ela manda ele descontar os cheques para os ingredientes e caçou da situação financeira do país. Isabel debocha, questionando se ela fará alguma comida para pobre, mas Laurinha deixa claro que fez o jantar para pessoas de alta sociedade. A madame exige que Jonas saia e que preste mais atenção nos sinais que faz para saber a hora de se retirar. O mordomo pede licença e se retira. Laurinha diz que seguirá o
conselho de fazer tudo o que a casa está precisando e diz estar morrendo de saudades do aparelho de jantar da vovó. Isabel questiona se ela ainda confia em Estela e a chama de cascavel, pois questiona se ela precisará de todo o dinheiro para o jantar. Laurinha afirma que não. Isabel questiona se o aparelho de jantar tem grande valor sentimental e sugere que Estela compre o aparelho de volta em Buenos Aires com o dinheiro que restará do jantar. Laurinha aprova a ideia. Estela diz que não pode viajar para o estrangeiro, pois tomou pavor de viajar de avião. Laurinha tinha esquecido do medo dela de avião. Isabel questiona se estão falando seriamente e Laurinha diz que podem ser francas com a francesa. Laurinha revela que Estela está devendo dinheiro para o imposto de renda e que por isso não pode comprar passagens. Isabel fica abismada, mas Laurinha diz que fará uma nova decoração em sua casa, voltando aos belos tempos, com o dinheiro que Maria do Carmo está pondo em suas mãos. Estela diz ser uma pena ela não conseguir recuperar o aparelho de jantar e questiona se não há alguém que possa buscá-lo. Isabel se oferece e diz que não faz questão de ir a este jantar, pois prefere ir a Buenos Aires. Neiva diz que o importante é que a filha realizará o sonho de sua vida ao se casar com um homem que ama. Maria relembra o baile de formatura e como todos caçoaram dela. Ela continua pensativa. Paula conversa com Almir e diz que mandaram continuar com a matéria sobre a crise com a cultura. Ele conta que Edu se casará. Paula pede para ver a nota e vê que Maria conseguiu o que sempre quis. Maria conversa pelo telefone com Olavo e está totalmente irritada com a falta de decisões e incertezas. Também relembra sobre a pesquisa que pediu e desliga ao ver que Renato entrou na sala. Maria questiona o que aconteceu. Renato diz que não conseguiu dormir. Maria diz que percebeu pelas olheiras. Renato afirma não ter graça e diz que passou a noite em claro, pois estava pensando nela. Ela pede que pare com isso, mas ele afirma que ela deveria torcer, pois a admira bastante. Ela caçoa dizendo que ele acordou poeta e até anota os versos que está ditando. Renato relembra sua opinião sobre as ações da diretoria, mas Maria mostra que a sucata é um sucesso, pois está lotada de gente. Ele afirma achar difícil que dancem lambada por muito tempo e afirma que este casamento é um erro. Também diz que ela é moderna e viva, enquanto Edu não passa de um perdedor nato. Maria afirma que não merece isso, mas Renato afirma que ela não deve se casar e que tem direito de se meter na vida dela, pois Onofre queria vê-los casados. Maria diz que ele terá de contratar um psicanalista de defuntos, pois não acredita nessa história. Renato diz que as notícias vazam e diz que ela quer fabricar um carro baseado no projeto de um amador. Maria diz que discutirá na sala do conselho quando quiser entrar no campo novo, mas ele afirma que ela apenas quer bancar a mulher sem dúvidas. Ele questiona se ela tem certeza de que é um bom negócio fabricar carros baseando-se no projeto de um menino mimado. Maria afirma que ele não tem o direito de se meter em sua vida, pois é um problema seu. Renato afirma que ela não está contando com imprevistos e questiona o que acontecerá se acontecer alguma coisa, e ela acabará percebendo que não está tão segura. Maria questiona o que acontecerá. Guida questiona se ela pode assinar os papéis agora, mas Renato a impede. Maria manda que entre. A secretária resiste, mas Maria afirma ter várias empregadas competentes, que sabem bem a quem devem obedecer. A secretária age rapidamente. Maria afirma que olhará os papéis e afirma que Heloísa Carvalho quer vê-la. Maria reclama e diz ser a firma de cerimonial mais famosa do mundo e que se formou junto com ela, exigindo que mande entrar. Também exige que Renato saia, alegando que o assunto é particular. Guida pede desculpas pela demora e pede que entre. Renato questiona se será negócio da empresa e dá um fora em Guida. Maria diz ser um prazer enorme e Heloísa a elogia. Elas se sentam. Heloísa diz que sempre acompanhou a vida dela pelos jornais e elogia o escritório. Maria diz que também soube bastante da vida dela e Heloísa pede que não guarde mágoas daquele baile, pois promoveu bastante outros. Maria afirma que depois falarão dele, mas agora contará a razão de tê-la chamado ali. Ela conta que irá se casar novamente, mas dessa vez com Eduardo Figueroa.